Sr. Vice-Reitor Luís Neves, em representação do magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, cumprimentando na sua pessoa todos os presentes. Impõe-se que, no desenrolar desta emblemática cerimónia, eu me dirija a Vossa Excelência, rogando a petição do grau que os meus colegas e eu vimos aqui requerer. Sendo o mais antigo dos novos doutores, recaiu sobre mim a tão grata com espinhosa tarefa de representar os meus parceiros, deprecando a vós, Sr. Vice-Reitor, perante quem me inclino em sinal de respeito e admiração, a atribuição deste grau, agora em termos formais, num momento de superlativa honra e alegria para todos. Determinam os Estatutos Velhos da Universidade de Coimbra que tal seja feito através de uma breve e elegante oração. Com grande responsabilidade e enorme júbilo, assumi o munos da sua redação, sendo porta-voz dos meus companheiros em mais esta jornada. Num rito prenhe de simbolismo, mas os símbolos ainda contam, que atesta o nosso comprometimento com o passado e vinculação ao futuro, vimos aqui, de forma despretensiosa, impetrar que nos seja concedido o privilégio de envergar pela primeira vez a borla e o capelo, de abraçar os nossos pares, para depois, reconhecidos, ser-nos permitido sentar nos cadeirais deste esplêndido lugar. O dia de hoje é, para os meus colegas e para mim, um momento de sublime celebração e, por que não dizê-lo, de comemoração e confraternização, de partilha e comunhão com os nossos familiares, colegas, amigos, mestres e demais membros da comunidade, no local porventura mais digno da universidade, à qual nos ligam vínculos indissolúveis de pertença. Felizmente para todos, não fazendo como Sísifo, pois a pedra que depositámos com a realização dos nossos doutoramentos e a aprovação pelos júris que os apreciaram, não mais rolou pela mesma montanha abaixo, obrigando-nos a repetir a subida uma e outra vez. É de palavras que aqui curamos. Ora, como com inusitada elegância assinalava Sándor Márai, as palavras retornam. Tudo retorna, as coisas e as palavras andam em círculo, às vezes atravessam o mundo inteiro em círculo, depois encontram-se, tocam-se e encerram qualquer coisa. Fim de citação. É essa qualquer coisa que as nossas singelas palavras pretendem tocar, além do júbilo e da felicidade que se celebra nos nossos corações, num dia que é, sobretudo, de agradecimento. Agradecimento, antes de mais, aos nossos familiares, aos aqui presentes e aos outros que, por terem já partido ou não poderem estar fisicamente nesta sala grande dos atos, não estão mais apartados dos nossos corações. E aos colegas e amigos, alguns dos quais temos o gosto de ver nesta sala grande dos atos, a quem devemos também uma palavra de infinita gratidão. Aos nossos mestres, que nos ensinaram a compreender e a pensar o direito e nos motivaram no desejo de um dia podermos ser como eles, pelo exemplo que personificam. Destacando aqui, naturalmente, os nossos padrinhos que aceitaram abençoar-nos neste ritual. Não devemos, não podemos, nem queremos esquecer a razão de ser dos mestres, da universidade e, em primeira e última instância, os destinatários de todo o nosso labor, os alunos. Nada neste momento de celebração faria sentido sem os convocar, em particular os desta vetusta casa. Numa época caracterizada, nas palavras do meu saudoso mestre, Dr. Rogério Soares, escritas em 1955, mas transponíveis, sem mácula, para os dias de hoje, por uma acentuação dos elementos emocionais com desfavor dos momentos teoréticos, por um primado do agir sobre o pensar, da arte sobre a ciência. Fim de citação. É necessário, por vezes, recentrar o eixo das nossas preocupações. E nada melhor do que a universidade a que nos prendem, desde a nossa juventude, elos inquebrantáveis para procurar recuperar esse desidrato. A teoria antes da emoção, o pensamento antes da ação, a ciência antes ou pelo menos ao lado da arte. Como com invulgar pertinência anotava a Sra. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, a professora Maria da Glória Dias Garcia, aprender a estar no mundo com os que o habitam, no tempo histórico que é o nosso e abarca passado, presente e futuro, porque a nossa longevidade é um elo decisivo da longevidade dos outros, é o desafio que temos pela frente. Fim de citação. Nesta solene ocasião, em que passaremos a envergar a borla
símbolo da sabedoria, da inteligência e do saber, e o capelo, materializando, também em termos emblemáticos, as virtudes da ciência e do conhecimento, e em que os nossos padrinhos nos agraciarão com o anel, o qual, por sua vez, atesta a nossa fidelidade a estas faculdade e universidade, seja-nos permitida a alusão às palavras da professora Maria da Glória, expressando um desejo, que tenhamos a arte e o engenho bastantes para poder desempenhar o nosso pequeníssimo papel neste equilíbrio intergeracional, enquanto elo relevante da longevidade dos outros, num enlace entre o muito que recebemos dos nossos mestres e aquilo que procuramos transmitir aos nossos alunos. É, pois, formulando este voto e tendo presente a responsabilidade social deste título, o compromisso ético ao ensino e ao saber que simbolicamente assumimos, e numa atitude de renovada humildade diante desta Igreja e instituição, que nos dirigimos de novo a Vossa Excelência, Sr. Vice-Reitor, rogando que, respondendo à sacramental pergunta Quid petitis, nos digneis conceder a imposição das insígnias doutorais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor Luís Neves, em representação do Sr. Magnífico Reitor, excelentíssimos Srs. Vice-Reitores, Reverendíssimo Sr. Capelão da Universidade, Sr. Diretor da Faculdade de Direito, Srs. Diretores das outras faculdades, Srs. Membros do Conselho Geral, excelentíssimas autoridades, sapientíssimos Srs. Doutores, excelentíssimos Srs. Assistentes, Sr. Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, excelentíssimos estudantes, excelentíssimos funcionários, meus senhores e minhas senhoras. Uma vez mais, ao som do sino da vetusta torre da Universidade de Coimbra, já com a Via Latina engalanada pelo verde do louro, símbolo da vitória que não se alcança sem disciplina e da sabedoria que só se pode deixar guiar pela razão, a Sala dos Grandes Atos assistiu com o público na teia ao cortejo dos doutorais. E ocupando os seus lugares, aguardam estes, de novo, a imposição das insígnias. Num ambiente de solenidade contida, onde o tempo parece abrandar para um raro instante, a gravidade de um rito herdado de séculos torna presente a memória viva de uma comunidade. Não uma memória de pedra, mas uma memória de espírito. As capas negras moveram-se novamente em harmonia silenciosa, enquanto os verdeais imóveis e vigilantes com as suas partasanas assinalam uma vez mais a fronteira simbólica entre o mundo comum e o espaço consagrado ao saber. Esse recinto em que a universidade, para usar uma expressão cara à tradição, se quer libera e se quer responsável. Daqui a pouco, aos novos doutores será imposta a borla e colocado o anel na mão esquerda. Esperam assim, como quem está prestes a atravessar um limiar invisível. Cada passo que os conduz ao centro da cerimónia é um passo que os afasta do que foram e que os aproxima do que se tornarão, sem embargo da passagem do tempo relativamente ao dia em que, nesta mesma sala, cada um de forma nobilíssima prestou as suas provas de doutoramento. As palavras,
Os gestos, as fórmulas arcaicas, a marcar o sentido litúrgico da cerimónia que aqui vivemos, a permitir invocar, ainda que silentemente, a proteção da nossa padroeira e a permitir, por fim, recordar contra os que, por ignorância, má-fé ou ateísmo militante, insistem em cobrir a religião com o manto do obscurantismo, em união indispensável entre o saber, a ciência, a universidade e a Santa Madre Igreja. Essas palavras, esses gestos, essas fórmulas arcaicas contribuem para consumar a transformação. Na verdade, tal como no batismo, ao doutorando, acompanhado do seu padrinho, é perguntado quid petis, para depois se invocar, como diria o saudoso professor Aníbal de Almeida, a autoridade transcendente da alma cunimbrigans academia, para admitir o doutorando na comunhão perpétua da universidade e o cobrir com as borlas, que com os seus cordões pendentes traçam um pendão invisível que unifica uma teia de pares que se perpetuará no claustro da universidade. Nesse instante, deixarão apenas de ser os que aprenderam para se tornarem também naqueles que são chamados a preservar, a questionar e a ensinar a ver. Em aparição, acompanhamos Alberto Soares, professor recém-chegado a Évora, que descobre na docência não uma mera técnica de transferência de conteúdos, mas um confronto com o essencial, a verdade que inquieta, a vida que resiste a ser reduzida a hábito, a pessoa que se recusa a ser tratada como uma coisa. E é por isso que o romance pode condensar numa frase aquilo que a universidade, no seu melhor, promete e exige: ensinar a ver. Ver com rigor, para que o saber não se confunda com a opinião, ver com coragem, para não ceder ao cômodo, ver com responsabilidade, para que o conhecimento não seja vaidade, mas serviço. Porque, como a filosofia desde cedo intuiu, não basta ter saber, é preciso deixar-se formar por ele. Mas o reconhecimento não é apenas pessoal, mas institucional. Os novos doutores são acolhidos numa linhagem que atravessa gerações, unida pela mesma procura incansável da verdade, razão pela qual serão abraçados fraternamente por todos os doutores, que, envergando as suas vestes negras, se despojam na ausência de cor distraída pelo brilho das insígnias, do poder e da vanglória, para se mostrarem consagrados ao serviço do saber. Nesta comunidade, não se honra o brilho pelo brilho, honra-se a substância. A universidade, quando fiel a si, não é teatro de aparências, mas escola de lucidez. Essa de Queiroz, com a sua ironia moral, contrapõe à nudez forte da verdade o manto diáfano da fantasia. É sempre tentador cobrir o difícil com o agradável e substituir o exigente pelo decorativo. A cerimónia que hoje vivemos só tem sentido se for precisamente a recusa desse manto, se for a afirmação de que a ciência e o ensino não podem ser apenas aparato, nem a carreira apenas ornamento. A borla e o anel não consagram um privilégio, mas lembram um dever. E nessa medida, a corporação universitária renova a sua consciência, o que assume um significado e um alcance profundos num tempo como o nosso, marcado pelo anúncio da crise universitária. De facto, quando a miúdo se ouve dizer que a carreira académica não é atrativa, quando a cornucópia da abundância exerce o seu poder silencioso, tornando-se um ímã invisível com uma força atrativa que afasta da academia muitos dos que lhe podiam pertencer por mérito, quando a justa luta pela endogamia nas instituições quase parecia gerar barreiras intransponíveis ditadas pelo poder político à criação de uma escola, quando a inteligência artificial interpela com urgência o lugar da autoria, da responsabilidade e do juízo, quando a pressão de uma homogeneização globalizante tende a relativizar o que deve resistir ao relativismo, assume vital importância um momento celebratório como este, em que percebemos, recordando as palavras de Vasco Lobo Xavier neste mesmo espaço, que, e cito, dentro destes muros não tem parado de surgir aquela raça de homens possuídos de uma elevada consciência das suas funções e dos seus deveres, que prosseguem uma tarefa permanente de pesquisa, de reflexão, de atualização, que cultivam o diálogo, mas também o monólogo interior que é ainda diálogo com o pensamento alheio e as próprias dúvidas. Fim de citação. Que assumem não só a específica missão do jurista, mas também a do docente empenhado em formar homens
que não abdicam de um quadro axiológico referencial e que permitem que a universidade não se transforme numa empresa de credenciais nem num braço de propaganda ideológica, antes se afirmando como uma forma institucional de amar e transmitir o conhecimento. Uma comunidade relativamente autónoma, ordenada por disciplinas, onde se aprende a procurar a verdade, a julgar com critério e se é herdeiro de uma cultura própria, que, como recordava João Paulo II quando visitou a nossa casa, é do homem, vem do homem, é para o homem e torna o homem mais homem, permitindo-lhe ser plenamente em todas as dimensões da sua existência. A cerimónia que hoje vivemos, mais do que servir para cobrir de lisonja aos peticionários, o que seria uma forma de anacronismo caricatural, assume o significado profundo de celebrar a Academia, assinalando através dos seus novos doutores, na ligação necessária aos seus padrinhos, os méritos de uma universidade centenária, que por obras valerosas se vai da lei da morte libertando, mas também de propulsar os que a ela pertencem para a vivência do futuro, animando-os com a esperança virtuosa. A celebração dos novos doutores permite, depois, recordar que o verdadeiro sentido da universidade se renova a cada dia, iluminando o caminho do saber e da responsabilidade com a necessária renúncia ao tal manto diáfano da fantasia de que falava o escritor e a assunção de uma exigência de lucidez que procura a verdade, mesmo quando ela é forte e não apenas agradável. Neste momento celebratório, cabe-me a mim de ser o elogio dos que peticionam as insígnias. Trata-se de uma missão difícil, não pela ausência de mérito, já que esse é inegável, mas porque me encontro longe da posição de outros que no passado cumpriam o encargo festejando os triunfos dos seus primeiros discípulos que elegeram a carreira da ciência. Hoje, pelo contrário, os polos da equação quase se inverteram. Alguns dos que tenho que elogiar foram meus professores no início do percurso académico, ao nível da licenciatura. Outros partilharam comigo os anos de aprendizagem. E por isso há um certo retraimento, um pudor escondido, pois ao reconhecer os seus méritos, recordo que o meu próprio caminho se entrelaça com o deles e com o que me transmitiram na posição de docentes ou de condiscípulos. Em cada um deles, reconhecia, consoante o papel que ocupavam, a posição de condiscípulos professoráveis pela distinção que alcançavam já enquanto alunos, ou de pessoas que, por força das horas de estudo e anos de aprendizagem nas celas da universidade em que se traduzem as suas bibliotecas, faziam a ponte para os mestres que regiam as disciplinas. Cada um com as suas particularidades e a sua forma mentis, todos absolutamente equiparáveis nos seus merecimentos, perdoar-me-ão se me dispensar no elogio que lhes dirigirei a um elenco exaustivo dos resultados do seu labor para me centrar nos traços distintivos das suas personalidades enquanto juristas e académicos. José Eduardo de Figueiredo Dias nasceu em Coimbra em 1967. Ingressou na Faculdade de Direito em 1985 no curso de Direito, tendo sido nesta mesma casa que concluiu o seu mestrado e o doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas com a dissertação Reinvenção da Autorização Administrativa no Novo Modelo de Direito do Ambiente. As preocupações ambientais surgem assim indelevelmente ligadas ao pensamento de José Eduardo Figueiredo Dias. Já anteriormente, na sua tese de mestrado, se havia dedicado ao estudo das reações contra atos de administração pública lesivos do ambiente. Com isto, antecipou em algumas décadas uma das preocupações mais prementes do nosso tempo, a proteção ambiental, que, contudo, na conformação de um ordenamento justo, não pode ser confundida com uma lógica ambientalista que, sob a égide de movimentos como a Deep Ecology, sofre uma metanoia, afirmando a subjetivação da natureza, que reconhece ter um valor intrínseco em si mesmo, devendo, como tal, ficar a salvo de qualquer intromissão, independentemente do grau de comprovação dos malefícios que se operem. José Eduardo Figueiredo Dias permitiu assim à avant la lettre colocar as ciências jurídicas com a chancela da Universidade de Coimbra ao nível das preocupações modernas do direito ambiental internacional. As circunstâncias haveriam, no entretempo, de permitir a sua ausência, em rigor sempre presente, por algum tempo. Viajando até ao Oriente, foi assessor da Ministra para a Administração e Justiça de Macau e professor na Universidade de Macau, onde se destacou pelos seus méritos.
regressado à metrópole e à sua alma mater, haveria de pouco tempo depois ser eleito presidente da entidade de contas e financiamentos políticos e, posteriormente, juiz do Tribunal Constitucional, cargo que exerce presentemente com a gravidade serena e o inabalável sentido de dever que sempre nortearam o seu percurso. Na sua pessoa, conjugam-se em rara harmonia a acuidade do jurista, a prudência do magistrado e a elevação moral do servidor da res pública, qualidades que não apenas dignificam as funções que lhe foram confiadas, como também enobrecem as instituições que tem servido. Cláudia Cruz Santos é outra das novas doutoras que hoje peticiona as insígnias doutorais. Evocar o percurso de Cláudia Cruz Santos é convocar uma trajetória em que o pensamento jurídico se alia a uma invulgar sensibilidade para com os dramas humanos e as artes, enquanto expressão dessa humanidade tantas vezes perdida. Talvez por isso a sua preocupação central, ao nível do doutoramento, tenha sido a recompreensão do direito criminal, sustentando que se deveria transitar de um sistema clássico, estruturado em torno da violação da norma e da aplicação de uma sanção ao infrator e da concepção do crime como uma ofensa ao Estado, para um sistema assente na justiça restaurativa, fundada numa concepção do crime compreendido, antes de mais, como uma ruptura nas relações entre pessoas e o tecido social, de tal modo que a resposta que o ordenamento lhe dispensa não se deve limitar à punição, antes procurando a restauração dessas mesmas relações. Um certo lirismo, animado por um otimismo antropológico e presente na ideia de uma justiça que se concretiza através de mecanismos como a mediação vítima-ofensor, as conferências restaurativas e outros processos de encontro estruturado, nos quais as partes participam voluntariamente com o auxílio de um mediador imparcial, constitui a marca d'água da personalidade de Cláudia Cruz Santos, a que não será estranha também a sua veia literária. Na verdade, paralelamente à atividade académica, Cláudia Cruz Santos afirma-se também no domínio da literatura, onde revela uma notável capacidade de explorar com sensibilidade e profundidade as dimensões humanas da justiça, da liberdade e da identidade. Esta dupla vocação, científica e literária, testemunha uma personalidade intelectualmente rica e humanamente comprometida, que é igualmente projetada na vida político-pública que abraçou enquanto deputada à Assembleia da República e enquanto assessora do Ministro da Justiça, à época, António Costa. Segue-se Susana Aires de Sousa. Chegada a Coimbra em 1995, vinda de Trás-os-Montes, trazia na bagagem a inteligência fina que faria dela uma jurista notável e uma vocação humanista que a levou também a dedicar-se às artes e a aperfeiçoar a capacidade de parar o tempo com o seu canto. Em 2001, iniciou as suas funções de docente, então como assistente estagiária incumbida das aulas práticas de finanças públicas. Recordá-lo permite-me também recordar os primórdios da minha própria carreira académica e o saudoso professor Aníbal de Almeida, a quem presto a minha homenagem. Foi talvez essa ligação à área económica que fez Susana Aires de Sousa dedicar-se, já no âmbito da sua investigação penalista, aos crimes fiscais, os quais seriam objeto da sua dissertação de mestrado, na qual incitaria uma análise dogmática daqueles e na qual levaria a cabo uma reflexão crítica sobre a legitimidade de se recorrer ao discurso penal para a repressão dessas condutas. Já no doutoramento, dedicou-se à responsabilidade criminal pelo produto, partindo do pressuposto de que os processos produtivos complexos e a circulação em larga escala de produtos expandiram enormemente a possibilidade de emergência de danos aos consumidores, procurou refletir sobre a aplicabilidade, a adequação e os limites da responsabilização criminal nesse contexto, desferindo uma crítica ao papel tradicional que a causalidade cumpre na dogmática penal. Em certa medida, os anos de aprendizagem partilhados marcaram indelevelmente aquela que viria a ser a inspiração das condiscípulas, pois que sem combinação prévia, nem conhecimento mútuo, enquanto me dedicava à crítica ao pressuposto causal no quadro do direito civil, aquela que tinha sido a colega e amiga desde 1995, trilhava o mesmo caminho na seara criminal. Os temas de interesse de Susana Aires de Sousa não se haveriam de quedar por aqui.
senhora de uma curiosidade intelectual ímpar e de uma intuição que a própria reconhece ser guia em muitas situações, manteve-se atenta à realidade, o que determinou, como não poderia deixar de ser, a abertura ao estudo dos desafios que a inteligência artificial coloca ao direito, sempre na ótica de um penalista. Estudando com brilho estas matérias, acerta em cheio na descoberta dos problemas e na justeza com que procura traçar para eles um caminho de solução, ao mesmo tempo que vai condimentando os seus estudos com referências filosóficas de não sumenos importância. Por isso, sendo talvez uma das mais novas em idade daqueles que hoje solicitam a imposição das insígnias doutorais, é inegável o reconhecimento do seu mérito pelos pares e pela comunidade, tendo sido eleita para integrar o Conselho Superior do Ministério Público em 2024. André Gonçalo Dias Pereira é outro dos novos doutores que solicita a imposição das insígnias doutorais. Mestre e doutor em Direito Civil, fez do direito médico e da responsabilidade médica o centro da sua investigação, sem embargo da incursão em muitos outros temas, desde os tempos em que, depois de concluir um curso de pós-graduação no Centro de Direito Biomédico, a que agora preside com brilhantismo, legou à Academia e aos tribunais uma obra de referência em matéria de consentimento informado. A magnitude do seu legado científico proporcionou-lhe distinção indiscutível dentro da Academia e reverência igualmente notável para além dos limites da porta férrea, como comprovam os cargos que foi assumindo. Vice-presidente eleito do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, presidente da Comissão Ética da IBLI, membro da Comissão de Bioética da Sociedade Portuguesa de Genética Humana, membro do Comitê de Ética Animal do Instituto de Biologia Molecular e Celular do Porto. Senhor de um espírito arguto e inquieto, André Dias Pereira mostrou-se sempre inconformado com aquilo que considerava não corresponder à sua concepção de justiça e de ensino, tendo por isso estado na dianteira da renovação pedagógica, do debate crítico e da criação de novos paradigmas no ensino jurídico. Com perspicácia singular sobre alargar os horizontes do direito, conjugando a reflexão teórica com a prática social, biomédica e tecnológica, não se inibindo de, nos sucessivos passos da sua carreira académica, enfrentar os desafios que se colocam hoje à juridicidade. Nessa medida, soube projetar o direito para a contemporaneidade, antecipando questões de regulação, responsabilidade e proteção de direitos fundamentais e elevando Coimbra nos pináculos do saber. Segue-se Ana Margarida Simões Gaudêncio, que reúne na sua trajetória intelectual uma fusão rara de perscrutação filosófica, rigor metodológico e elegância conceptual. Doutorado em Direito, na especialidade de Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, dilatou os limites da reflexão jurídica para lá das fronteiras dogmáticas tradicionais e inaugurou horizontes inovadores no estudo da normatividade, da tolerância e da estrutura axiológica do direito. Tendo traçado ab início um programa ambicioso para a sua investigação, procurou primeiro refletir acerca da perspectiva ideológico-política da dogmática jurídica e da decisão jurídica, dedicando a sua dissertação de mestrado ao Critical Legal Studies Movement, tema particularmente importante num tempo histórico como o nosso, em que, fruto da influência da Escola de Frankfurt, não raramente se assiste à transformação das ciências sociais numa forma de ativismo político e uma desontologização da realidade pressuposta, o que nos leva muitas vezes a um quadro referencial pós-ontológico, no qual o ser se desconhece e epistemologicamente pós-realista, por exclusão de qualquer predicação com a realidade, na medida em que a meta de superação crítica da sociedade leva a que só seria possível dizer-se que uma coisa é mediante a contingência sistemática e funcional do que a recursividade discursiva e o construtivismo admitissem ser. Do ponto de vista jurídico, não se trata unicamente, importa sublinhá-lo, de afirmar juridicamente, emprestando-lhes força coercitiva, soluções que correspondem a formas de programação finalisticamente e politicamente ordenada em função daqueles que assumem o poder, o que faria com que se visse nas normas também instrumentos de planificação política, mas de assumir ideologicamente uma crítica radical à realidade social numa linha neomarxista, como os fizeram os tais Critical Legal Scholars.
Neste contexto, acabamos por assistir a um passo adiante relativamente à teoria do uso alternativo do direito, já que não se trata agora apenas de gizar um pensamento jurídico metodologicamente transformado no amigo dos desprotegidos, na expressão de Pinto Bronze, que se projetaria sempre num benefício para a parte da relação jurídica considerada mais fraca, com o que se subverteriam as exigências constitutivas da dimensão universal predicativa dessa mesma normatividade, mas descentrando-nos na desconstrução da realidade ontológica, dos conceitos e da linguagem, criar uma normatividade que permitisse descolonizar todas as dimensões da existência, desde a vida ao corpo, à família, à sexualidade, à sociedade e ao conhecimento. Torna-se, por isso, inequívoca a importância da obra de Ana Margarida Simões Gaudêncio, que no seu doutoramento defendeu a tese O intervalo da tolerância nas fronteiras da juridicidade, fundamentos e condições de possibilidade de projeção jurídica de uma reconstrução normativamente substancial da exigência de tolerância, a partir da qual introduziu o conceito de intervalo de tolerância, entendido como um espaço normativo intermédio situado entre o que o direito impõe e o que o direito proíbe. Um domínio onde o direito não impõe uniformidade absoluta, mas também não abdica da sua dimensão normativa estruturante, oferecendo assim uma reconstrução teórica da tolerância como categoria jurídica estruturante e propondo um modelo de direito capaz de conciliar unidade normativa e pluralismo social, o que não tem menor significado num tempo como o nosso de radicalização do discurso e de surgimento de extremismos vários. No seio da comunidade académica, Ana Gaudêncio é também uma presença marcante como professora, investigadora integrada no Instituto de Investigação Jurídica da Universidade de Coimbra e voz ativa em associações nacionais e internacionais de teoria e filosofia do direito. Finalmente, cabe-me falar de Maria Matilde Costa Lavouras Francisco, professora associada da Faculdade de Direito. A sua carreira afirma-se desde logo pela solidez intelectual e pela coerência de uma linha de investigação que tem sabido acompanhar a evolução do direito e das instituições. Nas áreas de finanças públicas e direito financeiro, na interseção com a digitalização, bem como no direito contabilístico e no direito tributário, Maria Matilde Lavouras tem contribuído de forma continuada para o aprofundamento do conhecimento através de artigos em revistas especializadas, capítulos de livros e comunicações científicas, com especial incidência nos temas que hoje configuram alguns dos mais exigentes desafios do Estado, da administração pública e da economia contemporânea. Os seus méritos foram desde sempre reconhecidos, tendo-lhe sido atribuído pela Ordem dos Advogados, Conselho Distrital de Coimbra, o Prémio Maia de Carvalho pelo melhor trabalho de fim de estágio. Trata-se de um marco que, visto retrospectivamente, antecipa duas das características que depois se confirmariam ao longo dos anos: a qualidade do trabalho e a seriedade com que sempre encarou a responsabilidade profissional e intelectual. Trabalhadora incansável e senhora de uma simpatia contagiante, nunca virou as costas ao serviço em prol da instituição. Desde 2015 até ao presente, Maria Matilde Lavouras tem desempenhado diversas funções de gestão universitária, assumindo tarefas que exigem competência técnica, sentido de equilíbrio e muitas vezes disponibilidade discreta para resolver o difícil e sustentar o essencial. Na Universidade de Coimbra, desempenhou, entre outras, as funções de administradora da Universidade, de membro do Conselho de Gestão, bem como responsabilidades ligadas à governação e à coordenação institucional. Na Faculdade de Direito, integrou órgãos fundamentais da vida académica, o Conselho Pedagógico, o Conselho Científico e a Assembleia da Faculdade, com mandatos sucessivos que demonstram confiança reiterada e sentido de continuidade. E a sua ação institucional prolonga-se para lá do espaço estritamente universitário, como membro da Associação Fiscal Portuguesa e como vogal do Conselho de Supervisão da Ordem dos Advogados Portugueses. Se uma carreira universitária se completa pela reunião de três dimensões, a do conhecimento produzido, a da formação transmitida e a do serviço prestado, Maria Matilde Lavouras honra-as de forma exemplar. Há percursos que se impõem pelo brilho imediato e há percursos que se impõem pela consistência e por uma forma de liderança que não precisa de se anunciar, porque se reconhece nos resultados, na confiança dos pares e na solidez do que fica.
É nessa consistência que reside a verdadeira autoridade académica e institucional que é reconhecidamente imputada a Maria Matilde Lavouras. Os méritos dos que peticionam hoje as insígnias são, como acabámos de ver, inegáveis. Deles, poder-se-ia dizer, como o santo, que na simplicidade da sua atividade corrente, nos pormenores monótonos de cada dia, descobriram o segredo para tantos escondido da grandeza e da novidade, que lhes permitiu ir fazendo de Coimbra a nova Atenas. Como o poeta aconselhava, intermináveis vezes começaram e recomeçaram o seu trabalho, com algumas angústias, é certo, mas sem pressa, conscientes de que enquanto não alcançassem o texto quase ou aparentemente imaculado, a explicação cristalina de uma teoria, a solução justa para uma dúvida que se plantou no pensamento, não poderiam descansar. Por isso, cada um deles contrariou o diagnóstico do poeta. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Define com perfil e ser este fulgor baço de terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder. Como que o fogo fato o encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. Contrariando, cada um antecipou que é a hora de assumir comprometidamente a herança dos mestres, alguns dos quais se apresentam aqui hoje como padrinhos, e de a partir daí distinguirem claramente o bem e o mal, rumo à realização plena da justiça nas suas diversas dimensões. Senhor Vice-Reitor, dizem os estatutos pombalinos que não se deve negar o grau de doutor a quem o tiver justamente merecido. Os candidatos que hoje se apresentam perante nós merecem-no seguramente. Se os méritos que abreviadamente elenquei não fossem suficientemente convincentes, que o são, o apadrinhamento dos apresentantes eliminaria toda e qualquer dúvida. O José Eduardo Figueiredo Dias tem por padrinho o Sr. Dr. José Carlos Vieira de Andrade, nome incontornável do direito administrativo, sendo na área do direito público uma candeia acesa que com sabedoria e nobreza ilumina os critérios da justiça. Cláudia Cruz Santos tem como apresentante a Sra. Doutora Maria João Antunes, referência quer na academia, quer fora dela. Susana Aires de Sousa tem como padrinho o Sr. Dr. Pedro Caeiro, outro penalista de renome. André Dias Pereira tem como padrinho o Sr. Dr. Cinde Monteiro, que com a sua voz serena e a sua nobreza de caráter e a firmeza do seu saber, surge sempre como uma rocha sólida e uma inspiração para quem se cruza com ele no caminho da responsabilidade civil. Ana Margarida Simões Gaudêncio tem como padrinho o Sr. Dr. Aroso Linhar, que, na salutar tradição coimbrã, recusa ver no direito um simples conjunto de comandos normativos, antes os impregnando com a pressuposição do justo e, com isso, tendo adquirido reconhecimento aqui e além fronteiras. Maria Matilde Lavouras tem como apresentante o Sr. Dr. José Casal Tanabais, fiscalista ímpar, que salva o direito fiscal do perigo de uma excessiva tecnicização contabilística, procurando combater o extremismo de um liberalismo que esquece a inserção comunitária como dimensão essencial da pessoa. Por isso, Sr. Vice-Reitor, em representação do magnífico Reitor, dirijo-vos o pedido solene e quase sacramental de que ordeneis a imposição das insígnias doutorais. Sr. Vice-Reitor, Srs. Membros do Conselho Geral, Sr. Presidente do Conselho Científico e Diretor da Faculdade de Direito, Srs. Presidentes dos Conselhos Científicos e Diretores das demais faculdades, excelentíssimas autoridades, excelentíssimos convidados, excelentíssimos senhores doutores, excelentíssimos senhores assistentes e investigadores, senhores estudantes, senhores funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Começo, sem falsa humildade, por um pedido de desculpas à ilustre audiência. Quem me conhece sabe que entre as minhas qualidades não estão a elegância discursiva ou a retórica. A minha faculdade, quando diante da minha consciente renitência
me atribuiu a tarefa de que agora procuro desincumbir-me, não esperaria de mim esse brilho, que, aliás, foi preenchido pela senhora doutora Mafalda Miranda Barbosa. Ciente disto, aceitei uma missão com o correspondente espírito que aos meus olhos reconduz primacialmente a praticar um ato de justiça e de amor e a exprimir sentimentos de fé, a homenagear aqueles que me cabe apresentar, mas neles e por eles não perder de vista o elogio da faculdade e a expressão do amor incondicional à instituição a que devo quase tudo o que a vida me proporcionou. Por isso, para assim o poder concretizar, usei o privilégio da antiguidade contra a tradição, mas com precedentes, chamar a mim o elogio dos apresentantes ou padrinhos. Ora, nesse elogio, parte inalienável dele, não posso honestamente esconder uma profunda apreensão, à qual é, contudo, sobrelevada pela fé na instituição, no peso da sua história e nas pessoas que elas forjaram e vêm forjando. Sei, todos sabemos, que as instituições humanas são perenes, como os seres humanos que as tecem, e a morte e o declínio são difíceis de enfrentar. Não é este o tempo desses pensamentos, penso, mas é tempo de encararmos a realidade bem de frente. Inelutável é, neste momento que vivemos, tomar consciência de que a Faculdade de Direito e a Universidade de Coimbra não serão sempre o que foram e o que são hoje. Os tempos que vivemos colocam-nos enormes desafios, aos quais teremos inevitavelmente que responder. Com isso, a mudança é inevitável. É neste ponto que entra a fé. Curvo-me em face das virtudes humanas, académicas e cívicas dos mestres que me cabe apresentar-vos, projeto-os no futuro, nos novos doutores, e não duvido que a Faculdade de Direito saberá sempre navegar com rumo, resistindo na afirmação dos seus valores e daqueles que partilha com a Universidade de Coimbra, numa sociedade em boa parte adversa, em que a generalização e normalização do ódio, a manipulação, o anonimato, a mentira, a acefalia ou até a desvalorização e a instrumentalização do ser humano e da vida e do próprio planeta, impostos já não apenas insidiosamente, mas afirmando-se como uma nova contracultura, nos são adversos. Onde a sociedade em geral falhou, em importante medida, na formação e na educação dos cidadãos, a Universidade tem hoje um renovado papel, este sim existencial. Cabe-lhe, se bem vejo, mais do que um papel de resistência. Outros escolhos, mais específicos, perturbam a nossa missão. Também esses, com perseverança e criatividade, poderão ser ultrapassados. A Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito, honrando as suas histórias, não deixarão de encontrar soluções que nos permitam contornar obstáculos que as próprias políticas públicas nos atravessam, diante de uma configuração da carreira docente mais adequada às ciências exatas e às tecnologias do que às ciências sociais e humanas, mas padronizada. Às políticas remuneratórias que não são conformes com o prestígio social e com o papel da profissão de docente universitário, da massificação imposta pelos sistemas de financiamento e de acreditação que reconhecem fundamentalmente a quantidade e a forma, à demonização indiscriminada da dita endogamia que a prudência do poder, que assim qualifico não sem algum otimismo piedoso, veio agora mitigar, que sem distinguir o que não é manifestamente igual, deixaria as escolas, e sobretudo as escolas fora dos grandes centros urbanos, incapazes de manter e escolher os melhores e de afirmar a sua identidade, tornando-as meros pontos de passagem de pessoas sem raízes comuns e sem identificação, tudo políticas que nos dificultam a promoção da qualidade contra a facilidade e o facilitismo, que paradoxalmente nos deixariam mais vulneráveis, ou nos deixam mais vulneráveis a endogamias nocivas, que tornam menos legítima uma imperiosa cultura de dedicação, de exigência e de rigor. Começo então pelo elogio da faculdade que gerou e lapidou aqueles que hoje se apresentam a apadrinhar os novos doutores. Usei intencionalmente palavras que sugerem uma produção artesanal e que enjeita a produção em massa típica da fábrica. Foram muitos os artífices que a teceram e é pela sua memória que elogio a faculdade. Elogiar os apresentantes de hoje passa também por elogiar os seus mestres, a que junto os meus próprios, numa lista que só por si é a expressão do patamar de excelência a que a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra foi elevada. Eu convoco Orlando Carvalho, Vasco Lobo Xavier, mas também Ferreira Correia. A adversativa justifica-se porque já só conheci Ferreira Correia, jovem assistente, nos corredores da ala de São Pedro. Vieira de Andrade convoca Afonso Queiró, Rogério Herarte Soares e Joaquim Gomes Canutilho. Cimo Monteiro traz até nós as memórias de Vaz Serra, Manuel de Andrade, Pires de Lima, Antunes Varela, Pereira Coelho, Mota Pinto e Rio de Alarcão. Casal Tanabais desvela-nos Teixeira Ribeiro, Aníbal de Almeida e Manuel Lopes Porto. Aroso Linhares é o portador do testemunho que foi de Castanha Neves e de Pinto Bronze.
Maria João Antunes e Pedro Queiro trazem consigo Eduardo Correia, Figueiredo Dias, Costa Andrade, Faria Costa e Anabela Rodrigues. Os nomes falam por si e levaram a Faculdade de Direito ao seu ponto mais alto. Manter mestres deste calibre nos dias de hoje, adversos em muitos planos, como disse, é tarefa ciclópica. E noto, não os convoco por saudosismo. O que me move é mais singelamente o respeito e o reconhecimento de que foram eles alguns dos artífices da joia que temos que preservar, sem a colocar como peça de museu, mas mantendo-a viva e num patamar sempre renovado que honre o seu passado. A ordem que a tradição da Faculdade de Direito consagrou impõe-me um natural começo nestas apresentações por Jorge Sindo Monteiro. De todos os que me cabe homenagear, é o único que foi meu professor. O respeito pelos mestres que a escola me ensinou realçam a minha concebida timidez e impõe-me contenção das palavras, que o próprio compreenderá de certo. Homem do Norte, à época, e até bem mais tarde, era a Coimbra que quase invariavelmente afluíam agentes do Norte que queriam fazer direito, rumou a Coimbra para se licenciar, já em 1968, e depois serviu a faculdade que o formou de 71 até 2014, sem interrupção. De primeiro, doutorou-se em 1990, fez a sua agregação em 2001 e tornou-se catedrática em 2002. Monótona e limitadamente em Coimbra, repararão aqueles que erroneamente encontram nesse traço a demonstração da demonizada endogamia. Orgulhosa e solidamente em Coimbra, e de Coimbra para o país e para a Europa, replico eu. Vejamos. Homem bom, no velho e pleno sentido da palavra, professor rigoroso e dedicado, que conhecia ainda assistente na equipa de Rui de Alarcão, foi nessa condição e depois, já terminado o ciclo dos grandes civilistas dos anos 50 a 90 do século passado, um dos pilares do ensino do direito às obrigações na Faculdade de Direito de Coimbra e da continuidade da Escola de Direito Civil que mais prestigiara a faculdade nessas décadas, tendo contribuído para a formação sólida de várias gerações de juristas. Na tradição dos grandes mestres, afirmou-se como uma referência na doutrina nacional. As suas obras de maior envergadura, responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações, a sua dissertação de doutoramento publicada em 89, ou Insurance Law in Portugal, em coautoria exogâmica com Maria José Rangel de Mesquita, publicada na prestigiada Cluver, e inúmeros estudos e colaborações em obras de que destaco neste momento direito dos seguros e direito da responsabilidade por um aprofundamento judicial da proteção das vítimas do trânsito rodoviário, publicado em 2 partes na RLJ, deram a Sindo Monteiro uma enorme projeção no panorama da doutrina portuguesa, que ainda mantém, sem que o tempo a tenha consumido. Informação defeituosa, aconselhamento negligente ou omissão de esclarecimento, ou o papel do profissional na contratação, são noções ou temas que recortou e explorou com especial rigor e densidade, em que o seu ensino passou rapidamente para a doutrina e para os tribunais. Tornou-se, em especial, referência obrigatória em domínios como a responsabilidade civil geral, direito dos acidentes de viação incluído, a responsabilidade por conselhos e informações e os deveres de informação, o contrato de seguro, sem esquecer o direito médico e farmacêutico. E menciono apenas o que é mais patente. Com este nível, natural foi que tivesse sido integrada em vários projetos de reformas legislativas, com destaque para o próprio Código Civil. Ora, neste percurso, o seu sabor não ficou paroquial. Sindo Monteiro foi pioneiro na afirmação da Faculdade de Direito de Coimbra nos círculos de investigação de mais alto nível da Europa. Pelo mérito do trabalho e da visão inteligente e arguta do futuro, afirmou-se como personalidade de primeira linha no âmbito do direito europeu dos contratos. Teve papel ativo na investigação levada a cabo pelo European Civil Code Group, nos trabalhos dos Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, no European Group of Tort Law e no Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l'Assurance. E, com esses contactos e relações, colocou Coimbra na ponta da investigação na Europa e trouxe à nossa universidade especialistas de primeira linha para debater um Código Civil para a Europa, a Civil Code for Europe, un Code Civil pour l'Europe, que fez registar em livro. Enfim, peço desculpa, estas transições de língua não são fáceis para mim. Lá fora, foi ainda honrado e honrou o país e a escola com o convite para professor visitante da prestigiada Universidade Autónoma de Madrid e com participação em júris de doutoramento nas universidades de Tilburg e Girona. Este percurso ímpar não foi parado pela jubilação. De regresso ao seu Porto, assumiu a condição de professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto e de diretor do 2º ciclo dessa universidade. Termino com uma conclusão que não creio exorbitar do dever de contenção do aluno diante do mestre.
Num tempo em que a faculdade se afirmava pelos seus professores, pelas suas forças, Cim de Monteiro foi um agente notável da força centrífuga que sempre a caracterizara e que a sua qualidade e visão deram um novo fogo e permitiram rumos que não se alinhavam nos cânones mais limitados das gerações anteriores. O segundo dos apresentantes dos autores que hoje são distinguidos e que me cabe apresentar desmente o pensamento de Pedro Barroso, esse músico e poeta que o país injustamente pouco valoriza. José Carlos Vieira de Andrade teria tido lugar, de pleno direito, num jardim de poetas superiores e verticais. Não foi meu professor e, por isso, estou particularmente à vontade para falar de Vieira de Andrade. É um homem de Coimbra, saiu do então mais prestigiado Liceu de Coimbra, o Dom João III, que uma tentativa de esconder a história fez passar a José Falcão, fez a faculdade em 71, iniciou logo 2 meses depois a carreira como assistente e doutorou-se em 91, atingindo a cátedra em 2003. Foi, em primeiro lugar, um professor de primeiríssima água, orador e preletor brilhante, que enchia as salas com alunos. Ainda no âmbito daquilo que deve ser o cerne do professor universitário, esteve sempre disponível para a sua faculdade e para a universidade, dedicado, mas sem exigir cargos, honrarias ou poderes que facilmente lhe teriam sido atribuídos ou reconhecidos. Essa dedicação conheceu uma outra dimensão. A sua autoridade e o seu espírito de serviço levaram-no a dar continuidade à Escola de Administrativistas de Coimbra, que renovou profundamente. Foi orientador de inúmeros dos nossos jovens professores, com destaque dos nossos mais jovens professores, talvez seja melhor dizer assim, com destaque para aquele que lhe sucedeu imediatamente, Pedro Gonçalves. Aos discípulos e a outros que o procuravam, como eu o fiz algumas vezes, para mim ou a quem me pedia ajuda para chegar até ele, Vieira de Andrade tinha sempre a porta aberta e uma palavra gentil, uma ideia inteligente, um argumento fino e uma referência sábia que espelhava a sua enorme cultura, condimentadas pela tolerância e pelo respeito pelo outro que só os espíritos superiores detêm. Em suma, aquilo que define a inteligência superior, ver aquilo que os outros não conseguem enxergar. Um mestre, no pleno sentido da palavra, um homem superior e vertical, para retomar as palavras do poeta. Tudo isto fez dele um membro respeitadíssimo da comunidade. No Conselho Científico da nossa faculdade, as suas posições tinham um peso especial e eram quase sempre decisivas para a formação da vontade do órgão. A partir daqui, faltam umas palavras, que aquelas de que careço estão lá no alto, que temo não as alcançar. Vou tentar, talvez titubeando de orgulho por um dia ter sido seu colega. Vieira de Andrade, jurista e autor, foi o mais respeitado e seguido da sua geração. Entre os colegas, junto aos advogados, nos tribunais, a sua voz e a sua doutrina foram e continuam a ser marcantes. Reconstruiu setores significativos do direito administrativo geral, numa relação próxima com os direitos fundamentais constitucionais e construindo uma influência significativa na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Visto com olhos de comercialista e de cidadão, que vos fala, os especialistas que me perdoem, Vieira de Andrade foi a voz decisiva para uma nova era do direito na administração, tomando o direito administrativo vivo e substancial, ultrapassando as formas e os procedimentos, com a imposição à administração de deveres específicos e de transparência, e com a sua constitucionalização, estribada sobretudo na afirmação da primazia dos direitos fundamentais e, em geral, dos direitos do particular, não sem a ponderação equilibrada do interesse público. E impulsionou uma revolução de que o país carecia imperiosamente na justiça e no procedimento administrativos, centrada na jurisdicionalização, sem perder de vista o compromisso com a eficiência numa linha de harmonização da salvaguarda dos direitos do cidadão com o interesse coletivo. O dever da fundamentação expressa dos atos administrativos, dissertação de doutoramento, os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 76, as lições de direito administrativo ou a justiça administrativa são verdadeiras bíblias para todos os que contactam com o direito administrativo. Resta dizer que José Carlos Vieira de Andrade espalhou o seu ensino, não se ficando pelos muros da sua faculdade. Foi voz fundamental na projeção da Universidade Católica, esteve na Universidade Moderna e foi elemento nuclear na fundação da Universidade Nova de Lisboa, bem como, e deixo boa parte do seu percurso de lado, teve papel de grande importância no Centro de Estudo de Formação Autárquica. A sua inteligência fulgurante teriam permitido a José Carlos Vieira de Andrade ser o que quisesse. Optou para a felicidade de todos os que privaram e privam com ele e da sua faculdade por aqui permanecer. Ainda bem que a lei, então sábia, não o mandou embora. A minha difícil empreitada continua com o Casal de Navais. Também beirão, mas do interior, concluiu a licenciatura em Coimbra e iniciou a sua carreira docente na faculdade que o formou em 77, chegando a catedrática em 2017, sempre ao serviço da sua faculdade.
não tendo com ele uma relação continuadamente próxima, ainda que ela seja muito cordial e, antecipo já, de admiração unilateral, e não tendo sido meu professor, vou optar por falar de Casal Tanabrás em abordagem intimista ou pouco convencional ou ortodoxa. O próprio perdoar-me-á, espero sinceramente. Não disponho de modo mais expressivo e sincero de manifestar a minha admiração e o meu respeito intelectual, de o homenagear e de o apresentar como mestre da minha faculdade. Tivemos um conhecimento direto relativamente tardio. Percebem já algum sorriso na minha voz. Os primeiros contactos, em torno da nossa participação na constituição e na primeira direção do IDET, eu estava algo apreensivo, distante ou defensivo mesmo. Na minha cabeça, ainda antes dos meus 40 anos, era essa altura, um professor universitário de Direito, ainda por cima de Direito, permitam que brinque comigo próprio, que me aparecia ligado a colegas que me diziam um pouco, fiscalista, ainda por cima, embora com um pé no administrativo e no processo, e sobretudo com um pé no direito constitucional, mas com pontos de partida ideológicos bem diversos dos meus, mais firmes ou amplos, talvez até algo mais radicais os dele, mais abalados naquela época, ainda com redutos inexpugnáveis os meus, tinha tudo para ser um conhecimento desinteressante. A primeira palavra que me ocorreu foi outra, mas não me atrevo a pronunciá-la nesta casa. Pois bem, foi um choque. Lembro bem da minha primeira reação. De que planeta caiu este homem? Perguntei-me. Como pude perder tanto tempo a descobri-lo? É que, dessa vez, uma vez, sem exemplo, não fui lento e percebi rapidamente que estava diante de um homem invulgarmente culto, inteligente, de raciocínio e argumentos céleres, de convicções firmes, de humor fino. O contacto mais próximo renovou-se especialmente em muitas viagens de Lisboa para Coimbra, das quais recordo com saudade as conversas, muitas vezes discussões acesas, despertavam o melhor do meu espírito entre temas em torno, direto ou indiretamente, do seu estado fiscal, da relação deste com a propriedade privada e, sobretudo, com o modo capitalista de produção e com os perigos para o ser humano e o planeta da mercadorização sem freios inerente a este, ou da solidariedade social e dos limites ao Estado. Aceitando discutir comigo, Casal Tanabrás elevava-me e tudo isso enchia o meu espírito e implicitamente o meu ego. Nada do que eu possa ainda dizer-vos vos vai transmitir melhor a minha admiração, mas os cânones a que não posso fugir, também uma vez sem exemplo, obrigam-me a que vos exponha algo mais sobre Casal Tanabrás. É, de há muito, uma autoridade na doutrina fiscalista e constitucionalista portuguesa. Os seus direito fiscal e introdução ao direito fiscal das empresas, obras gerais, contratos fiscais, o dever fundamental de pagar impostos, obras biográficas, a par de inúmeros estudos e artigos que publicou em várias sedes e que em parte foi coligindo em por um Estado fiscal suportável e em por uma liberdade com responsabilidade, estudos sobre direitos e deveres fundamentais, são elementos constituintes de uma carreira doutrinária ímpar. Noto especialmente o seu papel na vida da nossa revista de Legislação e Jurisprudência, onde tem escritos e anotações de grande importância. E, de primeiro, teve ainda tempo para se afirmar no direito do património cultural e até no direito à segurança social, num estudo com a doutora que hoje é padrinha sobre o financiamento da segurança social. Fora de portas, desde a faculdade, José Casal Tanabrás foi chamado a funções de responsabilidade no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, por nomeação presidencial, na Associação Fiscal Portuguesa e no Tribunal Constitucional, onde foi assessor do Presidente José Manuel Cardoso da Costa. O seu reconhecimento vem também do estrangeiro, palavra estranha esta de dizer nos tempos que correm. Publicou em obras coletivas de prestígio no Brasil e na Itália, mas sobretudo publicou em nome próprio, em coautoria em italiano, na prestigiada Giovene. E, reconhecimentos mais raros, exerceu funções de professor convidado em universidades de primeira linha nos respectivos países e na Europa, na histórica Universidade de Bolonha e na Complutense de Madrid. Na vida institucional, deu também o exemplo, dedicando tempo considerável à vice-presidência da Faculdade, do IDET e do CEDOA, e foi um pilar da cooperação com Angola e Moçambique, bem como com Macau. Perante tudo isto, esmagado, concluo, prescindindo de comentários alargados sobre a endogamia. Desafio a audiência para uma pergunta simples. Não sentem, como eu, que teríamos ficado mais pobres, muito mais pobres, se José Casal Tanabrás tivesse sido obrigado a ir fazer vida fora de Coimbra, a servir noutras paragens, em homenagem a não se sabe bem o quê?
José Manuel Aroso Linhares representa de modo notabilíssimo um dos modelos de professor da Faculdade de Direito que fizeram desta a escola de Direito mais prestigiada do país. O professor dedicado integralmente à sua faculdade, ao ensino e à investigação, sempre disponível, discreto, intelectual e culturalmente superior, mas humildemente fiel à escola e aos seus mestres. A pouca diferença de idades não me permite que recorde Aroso Linhares entre os meus professores. Ao longo dos anos, já como colegas, pude aprender a conhecê-lo e a admirá-lo. Sentimentos que se formaram, sobretudo, quando estivemos juntos, como os primeiros assistentes a ter lugar no Conselho Científico em representação dos colegas. Percebi logo, a razão pela qual lhe havia sido confiada a missão e o privilégio que me era dado de o ter como companheiro. Os colegas terão então querido juntar a nobreza do seu caráter, que faz jus à sua origem nortenha, e a sua superior inteligência a alguma irreverência alheia que, felizmente, como poderão ir comprovando, a idade não torceu por completo. Depois, ao longo dos anos como colegas, pude reconhecer em Aroso Linhares muitas das qualidades dos mestres que sempre admirei. Um mundo fiel e excelso portador dos valores da escola, que remonta diretamente a Castanha Neves e mais proximamente, a Pinto Bronze. Aroso Linhares não precisa de maior elogio do que aquele que se analisa em apontar o seu percurso académico e autoral. Representando também de uma monogamia que está longe de ser entediante, licenciou-se, fez-se mestre, doutor em 2001 e agregado em Ciências Jurídico-Filosóficas, fez todo o seu percurso docente até chegar a catedrático em 2019 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Cultor da teoria e da filosofia do direito, homem de cultura filosófica, literária e artística superiores, conhecedor profundo do pensamento jurídico contemporâneo, alargando os horizontes a pensadores como Habermas e Derrida, estudou a fundo a relação entre o direito e a semiótica, olhou a teoria económica do direito, entre muitos temas que concitaram a sua atenção. A relação monogâmica com Coimbra não o impediu de diversificar prazeres, académicos, bem entendido. Aroso Linhares conquistou o mundo e prestigiou a sua faculdade. A sua escultura, seriedade intelectual e inteligência abriram-lhe portas. Intramuros, as do ensino em outras universidades, sempre em acumulação com a Faculdade de Direito de Coimbra. Extramuros, no Brasil, na Itália e em Timor-Leste, passando pelo acesso a fóruns e projetos internacionais de prestígio. Destaco as colaborações frequentes em revistas como o International Journal for Semiotics of Law, Revue Internationale de Semiotique Juridique, isto é um desafio, a Rechtsphilosophie, Zeitschrift für Grundlagen des Rechts, o Archiv für Rechts und Sozialphilosophie. Peço desculpa pelos meus arrevesados inglês, alemão, francês. As destacadas participações como editor ou coordenador de obras internacionais de referência. Destaco um volume de Human Dignity and the Autonomy of Law, publicada pela Springer, que coordena com Manuel Atienza e em que participa também como autor, e o chamamento a integrar textos em obras de referência como Flex, Color and the Legal Narrative, Law and Visual Jurisprudence, ainda com a chancela da Springer, o Research Handbook on Jurislinguistics, agora na Elgar, ou ainda o Research Handbook on Legal Semiotics, de novo na Elgar. Mais perto de temas terrenos, José Manuel Aroso Linhares coordenou com Maria João Antunes uma legislação comentada e textos doutrinais sobre terrorismo. Aroso Linhares perdoar-me-á que o use para deixar um desafio. Endomonogamia? Quem projetaria melhor a sua faculdade, a sua universidade, a sua escola jus-filosófica e jus-metodológica no mundo que não um filho lídimo da escola? Não há endogamia quando uma escola se pode orgulhar de um professor e investigador de excelência que, sobre a projeção no exterior, ainda pode dedicar muito de si do seu tempo, sempre sem reatear esforços à instituição que o fez e sem reclamar honrarias. Recordo quase 10 anos de vice-presidente do Conselho Diretivo e a presidência marcante no Instituto Jurídico, o espírito de missão na coordenação da cooperação com a Universidade Nacional de Timor-Leste. Mudo de página e de registro para vos apresentar os mais novos do que eu, aqueles em cujos ombros repousa efetivamente uma parte do futuro desta casa, por ambos fazerem parte integrante da mais pura linhagem dos mestres que fizeram a faculdade, numa linha de continuidade tecida laboriosamente durante décadas e de que aqueles que hoje tive a honra de vos apresentar acima
foram e são tecelões de primeiríssima água. Aqueles que falarei adiante não desmerecem em artesania. Maria João Antunes, só Maria João, para mim, que me orgulho de a ter como amiga, é, não fugindo à regra que venho assinalando, um exemplo notável dos resultados da endogamia, que afinal não será talvez a verdadeira e nociva endogamia, e que foi um dos alicerces da Faculdade de Direito de Coimbra, tal como a reconhecemos hoje. Também de Coimbra, mas do interior do distrito, licenciou-se aqui em 86, aqui concluiu o seu doutoramento em 2002, longos para os padrões da moda, que há muito desvaloriza o grau, mas certo ainda excessivos para os padrões do razoável, 16 anos depois, e aqui se agregou 20 anos envolvidos sobre a prova anterior. Na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra iniciou a carreira docente como assistente estagiária, logo em 87, carreira que prosseguiu hoje, até hoje, sempre na nossa faculdade, também ela numa carreira à moda antiga, iniciada logo após a licenciatura e que culminou com a ascensão à cátedra em 2022. Sistema antigo, que a pouca sabedoria alterou cegamente, mas que, a avaliar pelo exemplo de Maria João Antunes e tantos outros, e pelo exemplo geral da Faculdade de Direito, que o que vos disse acima sobre os outros padrinhos exuberantemente atesta, não trazia, afinal, qualquer mal ao mundo, antes produziu resultados de excelência. Maria João Antunes seguiu um percurso que possa podar de tradicional entre os professores da Faculdade de Direito. Firmou a sua posição no ensino como professora dedicada e rigorosa. Afirmou-se na doutrina, nem as sombras largas e pesadas de Figueiredo Dias, Costa Andrade, Faria Costa e Anabela Rodrigues a impediram de se tornar rapidamente uma penalista e processual penalista de referência na doutrina nacional. Mas cedo partiu para outros voos e projetou a sua pessoa e a sua faculdade na comunidade. Ainda não doutorada, em 99, aparecia já em posições de relevo e com nomeações honrosas e de reconhecimento. Foi nomeada pela Assembleia da República membro do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações e assumiu a presidência da Comissão de Acompanhamento da Execução do Regime de Internamento Compulsivo. Depois, teve funções de grande relevo no Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, no Conselho Superior do Ministério Público, no Conselho Nacional de Saúde Mental, mas destacou-se sobretudo pelas funções de enormíssimo relevo que exerceu durante 10 anos como juiz do Tribunal Constitucional. Ainda hoje, agora que abrandou um pouco, Maria João Antunes continua a participar na comunidade. É membro do Conselho Consultivo do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e é presidente da Comissão de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, nomeada pela Assembleia da República. A mim não me foi útil ter uma amiga com este percurso. Talvez a saúde mental o pudesse ser justificado, diriam alguns, mas confesso que nunca me ocorreu pedir-lhe algo, certo pela singela razão de que foi esse espírito que os nossos mestres e a nossa escola nos transmitiram e a que ambos aderimos sem mácula. Mas a Faculdade de Direito de Coimbra conheceu mais um professor que a prestigiou a altíssimo nível. Maria João Antunes honrou e honra a história e o nome da sua faculdade. Tudo isto não a afastou da participação ativa e desinteressada na vida institucional. Perdoem-me os outros, mas reconheço nela, e creio que exprime um sentimento generalizado, uma prima inter pares, um membro respeitadíssimo do Conselho Científico da Faculdade e da nossa comunidade docente. Durante anos vice-presidente do Instituto Jurídico, é hoje sua presidente. É ainda membro do Conselho Geral da Universidade e há muito presidente da Assembleia de Faculdade. Lidera áreas e projetos de investigação no Instituto Jurídico em colaboração com instituições externas e outras faculdades. Não pode haver melhor exemplo de dedicação e qualidade, de extroversão. A par de tudo isto, e, sublinho, a par de uma docência constante, rigorosa e sem concessões, mais um exemplo que dá, pois que, em bom rigor, é este ou devia ser este o cerne da função docente, até porque um bom investigador não é necessariamente contra aquilo que se supõe comumente um bom e dedicado professor. Maria João Antunes reuniu uma produção científica e pedagógica de enormíssimo valor que a colocou no primeiro plano da doutrina nacional, sem esconder a relação muito especial com o seu mestre de sempre, Figueiredo Dias. Com risco de muitas omissões, mas para não enfastiar a audiência e por ser incapaz de abarcar toda a produção autoral, destaco já as obras que são destinadas em primeira linha aos estudantes. Direito Processual Penal, já na 5ª edição, Penas e Medidas de Segurança, em 3ª, que assumidamente segue o direito penal português, as consequências jurídicas do crime de Figueiredo Dias. Depois, não posso esquecer Medida de Segurança de Internamento e Facto de Inimputável em razão de anomalia psíquica de 2022,
ou a anotação em coautoria, o Código de Execução das Penas e Medidas de Segurança, ou a participação em numerosas anotações no comentário cunibricense do Código Penal, ou mesmo a colaboração em primeira linha no monumental Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Doutrina Geral, do sempre presente Figueiredo Dias. Peço desculpa, este lapso de folhas recordou-me o dia em que eu estava desse lado, atrapalhado à procura dos papéis para responder aos meus argumentos no meu doutoramento. Não consegui deixar de sorrir diante dessa recordação, ou dessa repetição, mas desta vez menos atrapalhado. Estes trabalhos centrais a que aludi, a par de quase incontáveis artigos e outros textos, além de projetarem Maria João Antunes como uma penalista e processual penalista de referência, permitem destacar a sua autoridade em temas mais específicos, como as dimensões constitucionais do direito penal. Recordo o trabalho sobre o princípio da legalidade e o texto, com Figueiredo Dias, sobre a inconstitucionalidade da tipificação do lunocínio como crime de perigo abstrato, o direito à saúde mental, a inimputabilidade, as medidas de segurança, tema em que centrou a sua tese de doutoramento, as penas acessórias, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, para destacar apenas aqueles temas que mais foram atraindo, ao longo dos anos, a atenção do ex-pretendente a penalista que se ficou por matérias mais mercantis. Recordo ainda a sua intervenção em temas tão atuais e importantes como o início da contagem do prazo da prescrição nos crimes de corrupção, os crimes sexuais, em especial sobre crianças, ou as dimensões jurídicas da toxicodependência. E tudo isto num mundo do direito que nos primeiros tempos era fundamentalmente um mundo de homens. Na sábia velha ordem, que não serei eu a quebrar e que não fui eu a quebrar, Pedro Queiro é o último. Aqui chegado, tenho que fazer uma declaração de interesse especialmente veemente, conhecedor que sou da natureza humana e dos meus próprios defeitos. Sim, permitam-me um modesto autoelogio, já que cheguei até aqui. Tenho uma, entre poucas, essa qualidade relativamente rara à nossa volta, que é ter uma boa noção das minhas capacidades, insuficiências e defeitos. Pois bem, o Pedro é meu amigo. Tenho por ele um carinho especial, de mais velho, função da inteligência que lhe reconheço e dos anos que nos separam, e tenho um enorme orgulho nessa amizade. E, é óbvio, o amor tolda a vista. Talvez vá exagerar por isso, ficam já prevenidos. Mas creio que serei capaz de fazer prevalecer a justiça sobre a paixão. Afinal, ainda tenho mais uma qualidade digna de apreço. Vamos a isto. Pedro Queiro é também um filho de Coimbra, mas é um fruto da endogamia mais pura ou refinada. É filho da Faculdade de Direito, é filho também do pai, António Agostinho Queiro, meu professor de Direito Comercial. Imagine já olhares ou ouvidos horrorizados, dispostos a fulminar e exorcizar uma força maléfica. Indiferente, firme nas minhas convicções, retorno. Filho da cidade e filho de pai professor, fez a escola em Coimbra, frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fez aqui toda a sua carreira de professor e obteve aqui todos os graus académicos que ostenta, da licenciatura em 90 ao doutoramento concluído uns pouco razoáveis 18 anos depois, mas sem fugir ao padrão já instalado de longas maturações e esperas. E está à beira das provas de agregação, que certo serão a consagração já tardia da sua carreira. Pois é um fruto genuíno de uma assumida endogamia. Mas desafio os tais olhares e ouvidos sem a mais leve ponta de receio. Pedro Queiro, como muitos outros de resto, é um fruto que não apodreceu. Bem pelo contrário, a endogamia produziu mais um fruto belo e viçoso que todos admiram quando entram no pomar dos penalistas portugueses e europeus. É que este filho da faculdade, ainda por cima filho do pai, afirmou-se também com Figueiredo Dias, Costa Andrade, Faria Costa, e seguiu o seu caminho, projetando-se para o exterior e para o mundo, tornando-se um penalista que cultiva os círculos mais relevantes do país e da Europa no direito penal e que é ouvido e respeitado, levando a faculdade para a Europa e trazendo esta para Portugal. Estigmatizar e proibir a endogamia só por um modismo que se cega criticamente ou para imitar países com condições e circunstâncias bem diversas das nossas não teria sido, certo, uma boa ideia. Levar-nos-ia a perder frutos desta qualidade. Concretizo para fazer uma prova breve do que digo, confessando que, preguiçoso como sou, me chegou a tentar fazer a invocação da regra de que os factos notórios não carecem de prova. Lá está.
Conhecedor dos meus defeitos, resisto e tenho forças para fazer prevalecer o respeito pelo outro, algo que a minha mãe, a natural, me ensinou em geral, ensinamento que Vasco Lobo Xavier concretizou com o seu profundo humanismo e pela sua prática cotidiana muito em especial diante dos alunos. Pelos que me ouvem, mas tentando não os maçar com enumerações enfadonhas e na certeza que estão já cansados de me ouvir, serei muito sintético. Pedro Queiro é autor de um considerável número de anotações ao Código Penal, no comentário cunimbricense dirigido pelos seus e nossos mestres Figueiredo Dias e Costa Andrade. Contei mais de 20 na atual segunda edição. Publicou, dominando aspectos centrais dos direitos penal e processual penal, a sua dissertação Fundamento, Conteúdo e Limites da Jurisdição Penal do Estado. E daqui partiu à conquista da Europa. Participou como coordenador ou como autor em obras internacionais de prestígio, de que destaco, não tanto pelo esforço hercúleo que o Pedro lhe dedicou, mas pelo brilho ímpar da obra, a Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice, de 2022-2023. De primeiro, assumiu-se como uma voz de referência em domínios mais específicos no direito penal patrimonial e dos crimes económicos e falenciais, ao crime de branqueamento de capitais, que desmistificou, passando mais recentemente pelas dimensões penais das migrações e da integração, onde afirmou princípios estruturantes do direito penal e princípios civilizacionais irrenunciáveis, mantendo-se sempre atento ao crime de terrorismo ou à extradição e à cooperação internacional em matéria penal e não deixando de olhar temas entre o direito da concorrência e o direito penal, com avanços de grande valor em matéria de determinação de coimas e de exportação de soluções do direito europeu da concorrência para o direito penal, evidenciando com inteligência fulgurante o absurdo de soluções legais existentes ou de projetadas e de algumas das suas interpretações. Termino como comecei. É com professores como Pedro Queiro que podemos estar certos de que a Faculdade de Direito não cederá e de que a palavra passará para as novas gerações. Senhor Vice-Reitor, terminados os elogios, chego ao pedido. Olhando os enormíssimos méritos e percursos académicos dos apresentantes, que só muito imperfeitamente pude expor diante de vós, e a valosíssima caução que Jorge Cim Monteiro, José Carlos Vieira de Andrade, José Casal Tanabais, José Manuel Arousa Linhares, Maria João Antunes e Pedro Queiro prestam aos doutores que se apresentam diante de vós, peço-vos, em nome destes e também no meu, que vos dignais conceder as insígnias da Universidade na cor da nossa faculdade aos candidatos. Faço outro sim, em nome dos méritos que podemos reconhecer nos candidatos, na certeza de que será um ato de justiça e reconhecimento e enriquecimento espiritual, cultural e científico da nossa Universidade. Quid petitis? Gradum doctoratus in praeclara jurisprudentia facultate. Ego, Ludovicus Josephus Proença de Figueiredo Neves, iuius almae conimbrigensis academia pro rector, creus doctores praeclarai jurisprudentiae facultatis, in nomine e autoritate eiusdem academia. E comito clarissimo domino doctori Petrus Antonius Pimenta da Costa Gonçalves, patrono vestro, ut us ipsos insignis doctoralibus decoret.
Nunc restat nobis agere gratias pro tantisque beneficis erga nos collatis. Somos nós? Sim, sim.